Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da aula é ações de controle da sífilis em gestantes na atenção primária. Falarei sobre a sífilis e como abordar na atenção primária. Claro que a gente vai revisar os temas, o tema geral da sífilis, o cuidado geral, mas é na atenção primária o foco da aula de hoje, tá? Sou a doutora Denise, eu faço parte da equipe médica do CISOP, que é onde temos o serviço da atenção especializada de alto risco de pré-natal, ok? Antes de tudo, lembrar da nova estratificação de risco, que colocou como sífilis aqui no Paraná risco habitual. Essa nova estratificação de risco, ela foi atualizada em fevereiro de 2021, tá? Eu acessei isso ontem, então tá disponível lá na linha de atenção materno-infantil, lá no site da Secretaria Estadual de Saúde. Você entra no site, né, nesse link, né, da atenção materno-infantil, e tá lá, ó, risco habitual, em verde, sífilis, exceto, claro, sífilis terciária ou resistente ao tratamento com penicilina benzatina, ou com achados ecográficos suspeitos de sífilis congênita. Então, sífilis, em sua maioria, é risco habitual. Sendo então risco habitual, o atendimento da paciente com sífilis, ele é realizado na atenção primária, que é a unidade de saúde. Quem atende o paciente com sífilis é o profissional médico da atenção primária, o enfermeiro da atenção primária e a equipe de saúde da família. E quem é atendido, então, a gestante de risco habitual, com características individuais e condições sociodemográficas favoráveis, inclusive sífilis. Então, dentro lá da estratificação de risco, condições e intercorrências clínicas ou obstétricas na gestação atual. No caso, sífilis, exceto sífilis terciária ou resistente ao tratamento com penicilina benzatina ou com achados ecográficos suspeitos de sífilis congênita. Então, o que falaremos hoje, o maior tempo de aula será sobre sífilis no atendimento da atenção primária. Então, o que é sífilis, né? Vamos revisar. Sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica e curável e exclusiva do ser humano. O agente etiológico foi descoberto em 1905, que é o Treponema pallidum da subespécie pallidum. E a transmissão é por via de contato sexual ou ainda, claro, a transmissão vertical para o feto, que é o maior problema, que é o nosso foco quando pensamos em pré-natal, que é a prevenção dessa transmissão vertical para o feto e as complicações maternas, né? A maioria dos pacientes portadores de sífilis são assintomáticos ou têm sinais e sintomas que não são percebidos, mas mesmo assim, nesse momento, a doença é transmissível, tá? Ela pode evoluir para formas mais graves, comprometendo especialmente o sistema nervoso e cardiovascular. Na gestação, então, que é o foco da nossa aula, qual que é a complicação, o problema da sífilis? Pode levar a abortamento, a prematuridade, natimorto, né? Manifestações congênitas precoces ou tardias, ou até a morte do recém-nascido. No Brasil, houve uma reemergência da doença, que estamos em momento de epidemia, considerado epidemia, tá? No Brasil. Então, por essa razão, os profissionais de saúde devem estar aptos a reconhecer as manifestações clínicas, conhecer os testes diagnósticos disponíveis e, principalmente, saber interpretar o resultado do exame para diagnóstico e controle de tratamento. A maior estágio, né, os estágios iniciais que tem a maior risco de transmissão é justamente na sífilis primária e secundária, tá? Então, a transmissão de sífilis ocorre em sua maioria nos estágios iniciais, sífilis primária e secundária, diminuindo gradualmente com o passar do tempo, quando é o momento da sífilis latente recente ou tardia ou até a terciária. Então, sífilis primária e secundária é o momento de maior transmissão de sífilis. Por quê? Tem maior riqueza de treponemas nas lesões,
nas lesões comuns da sífilis, como na primária, que é o cancro duro, e secundária nas lesões mucocutâneas. As espiroquetas penetram diretamente nas membranas mucosas ou entram nas áreas de abrasão de pele, né? Como no momento de relação sexual. Essas lesões se tornam raras ou inexistentes a partir do segundo ano da doença, quando já é uma latente tardia, quando é aquela sífilis terciária, que já está sintomática, porém é mais difícil de encontrar os treponemas, tá? Então, a transmissibilidade maior para sífilis primária e secundária. Em gestantes, a taxa de transmissão vertical de sífilis para o feto ocorre em até 80% dentro do útero. A transmissão pode ocorrer também durante o trabalho de parto, lá no parto vaginal, se a mãe apresentar alguma lesão de sífilis. A infecção fetal é influenciada pelo estágio da doença na mãe. Maior transmissão nos estágios primário e secundário e pelo tempo que o feto foi exposto. Então, se a gestante se torna portadora de sífilis, adquire a sífilis no primeiro trimestre e esse diagnóstico não for realizado e não fizer exame ou não tratar logo, né, rapidamente, quanto mais tempo o bebê tem contato então com a mãe portadora de sífilis, muito maior a chance dele adquirir a sífilis congênita, tá? Muito grave para o feto. O acometimento do feto, quando a transmissão vertical, o acometimento do feto provoca entre 30% até 50% de morte do feto dentro do útero. No parto, né, pode ocorrer o parto pré-termo ou até a morte neonatal. Então, se 80% das mães que são portadoras de sífilis, que não tratam, pode transmitir para o bebê, dentro desses 80%, quase metade vai ter uma complicação levando à morte. Morte dentro do útero, no parto pré-termo, o parto pode ser pré-termo, ou ainda morte neonatal, tá? Por complicação pela questão da sífilis. E a classificação clínica da sífilis? A sífilis ela pode ser recente, em até 1 ano, ela é recente, podendo ser primária, secundária, latente recente, ou tardia, mais de 1 ano, que é a latente tardia ou a terciária, tá? Então vamos começar. Sífilis primária. Eu coloquei esse verde em volta da imagem onde está escrito sífilis primária, porque justamente é lembrar que a sífilis primária ela é atendida lá na unidade de saúde, atenção primária. Então, quando eu coloquei em verde, é porque é um risco habitual, tá? Sífilis primária, então, desde o contato com a bactéria até a lesão aparecer, pode levar de 10 a 90 dias, tá? Média de 3 semanas. E a primeira manifestação da sífilis primária é o cancro duro, que é uma úlcera rica em treponemas, geralmente única e indolor. Esse é o maior problema, é indolor. Pode acontecer da pessoa estar com a lesão e nem perceber, tá? Que pode estar ali no meio entre os pelinhos ali na vulva, ou no pênis, né? Na região genital masculina, né? Pode estar na boca também essa úlcera, então pode estar em outras partes do corpo e a pessoa não perceber. Com uma borda bem definida e regular, base endurecida e fundo limpo, que ocorre no local de entrada da bactéria. Então é uma lesão única, geralmente única e indolor. Pode ocorrer linfadenopatia regional. Essa úlcera pode ficar de 3 a 8 semanas ali e ela desaparece tratando ou não tratando a sífilis, tá? Então o desaparecimento independe do tratamento. Ela o problema da lesão, então, como eu já falei, ela pode não ser notada e não ser valorizada pelo paciente. E ela é rica em treponema, então o risco de transmissão é muito alto. Aqui tem uma imagem, né? Então, essa aula de sífilis é cheia de imagens ruins, assim, mas é importante que a gente veja para lembrar. Então, sempre que a gente avalia uma paciente que tem uma úlcera, eu suspeitei de herpes. Não importa, tem que fazer exame, tá? Então, úlcera na vulva, olha como pequenininha ali. Úlcera
na região mucosa, na região da genital masculina, né? Olha ali na glande, tá? Então é uma úlcera indolor, de fundo limpo, tá? Então cuidado, sempre que ver úlcera na região genital ou boca, sempre pensar em sífilis, ok? Sempre pensar em sífilis, mesmo que trate outra coisa, faça a pesquisa de sífilis. Aí a sífilis, então a úlcera aparece, né? A sífilis primária, cancro duro, e ela some, tratando ou não tratando. Aí não tratou, sumiu. Aí de 6 semanas a 6 meses depois dessa primeira úlcera, que é a cicatrização do cancro, né? Primeira úlcera, começa a aparecer algumas lesões de pele, que pode muito bem ser confundida por tinea corporis, por exemplo, micose, né? Ou alergia, né? Então, de 6 semanas a 6 meses após a cicatrização do cancro, pode aparecer lesões, tá? E aí vem uma erupção inicialmente, né, na sífilis secundária, uma erupção macular, eritematosa, pouco visível, roséolas, né? Que pode, essa foto já tá bem cor-de-rosa, assim, tá bem visível, mas pode ser uma imagem, uma lesão na pele, assim, um rosado mais leve, que tem que prestar atenção para perceber, às vezes a pessoa mesmo não valoriza essa lesão, tá? Então, principalmente no tronco e raiz de membros, é uma placa mucosa, e além disso pode aparecer na boca, tá? Então tem essas roséolas sifilíticas que podem aparecer, um rosado leve que com o tempo vai ficando um rosado mais intenso, e além disso pode aparecer na boca também, que são placas mucosas e lesões acinzentadas e pouco visíveis na mucosa. Então, por exemplo, essa úlcera na língua aqui na imagem C, essa úlcera, ela tá ali na língua, mas a pessoa não tem dor, não tem desconforto, tá? Ela vai queixar se isso aqui fizer uma inflamação secundária, por exemplo, infecção secundária. Ou se ela for ao dentista e ele vê que tem isso, então toda a equipe de saúde precisa vigiar, né? E orientar o paciente e avaliarmos. Ali uma lesão, né, na região mucosa, ali na boca, né? Mais lesão na língua, tá? Uma placa acinzentada aqui, né? Próxima à úlcera. Então, sempre prestar atenção. Úlcera, pense em sífilis, tá? E aí vai progredindo, né? Aí o que era só uma lesão rosada na pele, ela pode se tornar pápulas eritematoacastanhada, que pode atingir todo o tegumento, que é a pele, sendo frequente nas genitais, como na foto da esquerda aqui, né? Olha, tem manchas acastanhadas, né? Então essas pápulas na palma da mão, na sola, na planta do pé, importantíssimo. Então, queixou de lesão de pele, avalie a palma da mão, avalie a sola, né? A planta do pé, observe se não tem lesão, tá bem? Essas lesões, elas não são pruriginosas, elas podem fazer um colarinho de descamação, tá? Então, atenção quanto a isso. Sífilis secundária. Pode ser tanto bastante lesão, como nessa foto que eu estou indicando ali na seta, como na outra foto à esquerda, que daí são menos lesões, mas tem lesão. Então, atenção quanto a isso, tá? Na planta do pé, então, como na foto, tá? Palma da mão, as lesões muito características, né? As lesões na palma da mão. E essas manifestações da sífilis secundária, ela pode ser algo que aparece e, se não tratar, some sozinha, aparece, dali algumas semanas some. Então pode, no primeiro ano, essas manifestações elas podem ser recorrentes, subentrantes, né, como se diz, e pode aparecer então geralmente 6 semanas depois da lesão inicial de sífilis primária, e ficar se indo e voltando, ou até que essa lesão some. E ela pode sumir sem tratamento. E se a gente observar essa lesão e não pensar em sífilis, é uma alergia, aí você passa uma medicação antistamínica, ela vai usando antistamínico e de repente a lesão some, tá? Isso acontece na sífilis secundária. Aí anos depois, ou 1 ano, 2 anos depois vai aparecer
a lesão daí terciária, né? Fica latente e depois pode aparecer a terciária. Então, sempre pensar em sífilis. Além das lesões, né, nessa questão da pele, pode ter alopecia em clareira, madarose, né, que são achados eventuais, que é aquela queda do pelo da sobrancelha, alopecia, aquela queda do pelo, né, aquela queda do fio capilar, né, então sempre prestar atenção nisso. Além disso, micropoliadenopatia, sendo característica a identificação de gânglios epitrocleares, aqui na imagem, né, então o epicôndilo medial ali do húmero, a medial, né, entre o bíceps e o tríceps, pode ter linfonodos ali. Febre baixa, mal-estar, cefaleia, dinamia, então todos sintomas de sífilis secundária. Aí vai progredindo, né? Pode aparecer também condiloma plano nas dobras e mucosas, especialmente na área anogenital, que pode, para a pessoa desavisada, que às vezes não tem muita experiência, pode ser confundido com verruga de HPV, que é o condiloma acuminado. Então, cuidado, lesão, úlcera, verruga, qualquer coisa diferente que apareça, sempre pensar em sífilis, tá? São lesões úmidas e vegetantes, no caso do condiloma plano. Então resumindo aqui a questão da sífilis secundária. Toda erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com teste para sífilis, não esqueçam disso. Lesão de pele, lesão anogenital, sempre pensar em sífilis secundária. A sintomatologia desaparece em algumas semanas, independente do tratamento, trazendo a falsa impressão de cura. Então, fica algumas semanas usando um antihistamínico, por exemplo, ou imaginando que seja uma outra causa, e pode ser sífilis e a sintomatologia desaparece, caminhando para sífilis latente. E a sífilis latente? Latente, nenhum sintoma, nenhum sinal. São diagnosticados por teste treponêmico e não treponêmico. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. Oi, estão me ouvindo? Está muito baixo o volume? Normalizou? Tá bom. Por isso que eu deixei a conexão pelo fio aqui, porque tenho medo da internet. Mas tá funcionando bem, né? Qualquer coisa me avise. Então, retomando, sífilis latente. Nenhum sinal ou sintoma, tá? Então, o diagnóstico da sífilis latente é por teste treponêmico e não treponêmico. A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio. Por isso que muitas vezes a gente faz um exame ali na gestante, né? Faz o teste rápido, dá positivo, não tem histórico de tratamento prévio, não tem sintoma algum, não tem úlcera. E aí? Ela pode estar, como a maioria dos pacientes são diagnosticados, na fase de sífilis latente. A sífilis latente recente, em até 1 ano de infecção, e sífilis latente tardia, mais de 1 ano de infecção. 25% dos pacientes não tratados intercalam lesões de secundarismo, que é da sífilis secundária, com o período de latência. Então, a sífilis secundária e latente, ela pode ficar oscilando, tá? Quando tá latente a sífilis, de recente para tardia, a quantidade de treponema circulante é menor, tá? Então, pode acontecer, não tem lesão, e quando tem lesão é que tem mais treponema, né? Na sua fase ativa. Quando não tem lesão de sífilis secundária, que é lá latente, tem menos treponemas, tá? E a sífilis terciária? Então, ali, ó, em vermelho. Por que tá em vermelho? Porque quando é sífilis terciária é alto risco gestacional, tá? Só para lembrar. 15 a 25% das infecções não tratadas, após um período variável de tempo de latência, ele vai se tornar sífilis terciária.
E essas lesões de sífilis terciárias podem aparecer entre 1 até 40 anos depois da infecção inicial. Então imagine, a pessoa adquire a sífilis, não trata. Tem lá a úlcera inicial, nem percebeu, não tratou. Aí ela desenvolveu a sífilis secundária com seus sintomas, não foi valorizado, não foi diagnosticado e sumiu, como se tivesse tido cura, mas sem tratamento não tem cura. Aí ela caminha, a doença vai caminhando para sífilis latente, sem sintoma nenhum, que pode ficar até 40 anos sem sintomas. E aí, depois de 40 anos, ela vai apresentar os sintomas de sífilis terciária. Então, por isso que a sífilis, ela tá aí, nós estamos vivendo uma epidemia e se a gente não identificar e não tratar, teremos resultados ruins, como no caso da gestante e a complicação gestacional e fetal, tá? E a sífilis terciária leva a quê? Destruição tecidual, acometimento do sistema nervoso, do sistema cardiovascular, ocorrendo então gomas sifilíticas, são tumorações com tendência à liquefação, destruição de tecido na pele, nas mucosas, no osso, em qualquer tecido, inclusive tecido cerebral. As lesões podem causar desfiguração, incapacidade e até a morte. Então, sífilis terciária, ele vai fazer lesão em qualquer local, que pode ser fígado, o cérebro, os ossos, o coração, a pele, os olhos, tá? Então, muito grave. A sífilis terciária, por exemplo, pode atingir a aorta e fazer aneurisma de aorta, tá? Fazer lesão cardíaca, tá? Muito grave. Ela pode fazer lesão, por exemplo, no céu da boca, né? Essa úlcera, esse granuloma ali no palato, tá? Lesão muito grave. Ali na mão, aqui nessa foto à direita, né? Então, no dedo, eu não coloquei, acabei não colocando, porque tem muita foto assim na internet que, nossa, né? Os atlas, nossa. Até lesão em olho, né? Destruição tecido, tá? Então, muito grave. Não podemos deixar que chegue a isso, tá? E aí, se a paciente apresenta sinais, sintomas de diagnóstico, claro, de sífilis terciária, ela é uma gestante de alto risco, tá? Pela questão toda das sintomatologias e os riscos. Então, essa tabela aqui está no protocolo do Ministério da Saúde, que eu vou mostrar a referência depois. Toda a aula, tudo que eu estou falando aqui é baseado no protocolo do Ministério da Saúde 2020, tá? No final vai ter a referência para vocês. Então, sífilis primária. Cancro duro, úlcera genital, linfonodos regionais, manifestação clínica, né? Esse resumo aqui. Sífilis secundária, lesões cutâneo-mucosas, então roséolas, placas mucosas, pápulas sifilíticas, pápulo na palma da mão, nas palmoplantares, né? Ou na planta do pé, condiloma plano, alopécia em clareira, madarose, rouquidão. A sífilis secundária também pode ter micropoliadenopatia, linfadenopatia generalizada, sinais constitucionais, quadros neurológicos, oculares, hepáticos também podem aparecer. A neurosífilis, ela pode aparecer em qualquer estágio da sífilis, ela não é assim a sequência, depois da terciária vem a neuro, não. A neurosífilis pode aparecer em qualquer momento, tá? Latente recente, até 1 ano de duração assintomática. Latente tardia, mais de 1 ano de duração assintomática, e a sífilis terciária, com todas as suas lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Então, neurosífilis. A neurosífilis acomete o sistema nervoso central e pode ocorrer já nas fases iniciais. Então, a qualquer momento da sífilis, qualquer estágio pode se tornar neurosífilis. Inclusive, o recém-nascido, quando ele é acometido, ele é investigado para neurosífilis, tá? Neurosífilis pode ter envolvimento ocular, envolvimento auditivo, paresia geral, deficiência cognitiva, mudanças de comportamento. Então, até uma pessoa que tenha um comportamento dentro da normalidade, na questão psiquiátrica, né, na psicológica, e começa a mudar repentinamente o seu comportamento, é sempre importante lembrar da sífilis, fazer a pesquisa de sífilis, tá? Demência, depressão, mania, né, então sintomas psiquiátricos, psicose com alucinação visual ou auditiva,
dificuldade de memória, confusão mental, meningite sifilítica, tá? Lesões meningovascular, tabes dorsais, goma sifilítica e até epilepsia. Então, sempre afastar neurosífilis se aparecer algum sintoma, mesmo psiquiátrico ou epilepsia, né, algum sintoma neurológico. E a indicação de punção lombar para a pesquisa de neurosífilis, quando que é indicado? Na presença de sintomas neurológicos ou oftalmológicos, sempre lembrar de sífilis, em caso de evidência de sífilis terciárias ativa, após a falha do tratamento clínico sem reexposição sexual, tá? E para paciente portador de HIV, a punção lombar está indicada após a falha do tratamento, independente da história sexual. Até aqui eu falei sífilis geral, que também se aplica para gestante, tá bom? Achados clínicos, alterações do líquido cefalorraquidiano e resultados de VDRL no líquor, né? É a maneira de se diagnosticar a sífilis. Ok, então fizemos a revisão. Agora eu vou falar sobre métodos diagnósticos, tá? Os testes diagnósticos, eles são divididos entre os exames diretos e os testes imunológicos. O exame direto é aquele que você vai na lesão e pesquisa treponema na lesão, tá? Então, tem um exame em campo escuro e a pesquisa direta com material corado. A lesão primária ou secundária é rica em treponema, né? Então, é uma maneira de pesquisar. E vai fazer a pesquisa direta do treponema pálido. As amostras coletadas são diretamente na lesão. E a positividade pode aparecer antes da soroconversão, antes do teste imunológico positivar, que é a soroconversão. Antes disso, a pesquisa direta da lesão já aparece. E temos os testes imunológicos de sífilis, que é a pesquisa de anticorpo em amostras de sangue total, soro ou plasma. Nós temos, então, os testes treponêmicos e os não treponêmicos. Testes treponêmicos, FT-ABS, o ELISA, né? E o teste rápido, que é esse distribuído pelo Ministério da Saúde. Os treponêmicos são os primeiros a se tornarem reagentes. Na maioria das vezes permanecem reagentes por toda a vida, mesmo após o tratamento, que é o que a gente chama de cicatriz, a gente vai revisar isso depois. São importantes para o diagnóstico, mas não estão indicados para monitorar tratamento. Então, o teste rápido é aquele que a gente faz primeiro, de rastreamento, né? No caso da gestante, nos 3 trimestres, mas ele não é usado depois para saber se o tratamento foi adequado. Para saber se o tratamento foi adequado, é o teste não treponêmico. Tem os testes não treponêmicos, VDRL, RPR, o TRUST e o SR. Nós, no SUS, acabamos usando mais VDRL, mas claro que depende do laboratório, né? Eles são quantificáveis, tá saindo resultados, né, de diluição, né, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, e são importantes para o diagnóstico, eles, claro, podem ser usados para o diagnóstico, mas eles são essenciais para o monitoramento do tratamento. Então, testes treponêmicos. Eles detectam o anticorpo específico produzido contra os antígenos de treponema pálido. São os primeiros a se tornarem reagentes. O primeiro teste ou teste complementar. Claro que lá na hora do diagnóstico eu vou mostrar para vocês que ele pode ser usado como complementar. Mas geralmente nós, no SUS, orientação da Secretaria de Saúde, é que seja o primeiro teste de rastreamento. 85% dos casos ficam reagentes por toda a vida e não é indicado, então, para monitoramento. Então, testes treponêmicos, que no caso nós temos o teste rápido, né, distribuídos pelo Ministério da Saúde, que é o teste treponêmico, é o teste rápido. Ele é feito por imunocromatografia de fluxo lateral ou de plataforma de duplo percurso, são práticos e de fácil execução, e tem uma leitura de mais ou menos 30 minutos. As amostras de sangue, usa-se a amostra de sangue total, que pode ser com a punção ali digital, né? E pode ser realizado então na consulta. Então você fez uma avaliação da paciente e já por exemplo, no pré-natal, já pode ser feito no primeiro dia ali do pré-natal, na consulta, na primeira avaliação, porque o
o resultado ele sai rápido e é uma oportunidade de tratamento, já inicia rapidamente o tratamento. Testes não treponêmicos, então o outro grupo, detectam anticorpos anticardiolipina não específicos para o antígeno de treponema pálido. Não são específicos. Por isso que ele não é o melhor teste em termos de sensibilidade. A análise qualitativa e quantitativa, né, pode ser feito pelo, no caso não treponêmico, que no caso que a gente mais usa é o VDRL. Analisar a amostra pura e diluída em virtude do fenômeno de prozona. Então, quando vamos pesquisar VDRL, por exemplo, antes de fazer a titulação 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, né? Primeiro faz uma titulação alta, 1 para 6, e depois volta a fazer a diluição 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Porque o que pode acontecer? Se começar fazendo a diluição 1 para 2, 1 para 4, ele pode dar negativo por causa do fenômeno de prozona. Então, o laboratório já tem esse cuidado, tá? O primeiro teste, ou teste complementar, pode ser o não treponêmico, e ele é ideal para o monitoramento de tratamento. Então, vamos lá. Teste não treponêmico, anticorpos anticardiolipina podem estar presentes em outras doenças. Então, se o teste não treponêmico, VDRL, faz a pesquisa de anticorpo anticardiolipina, então uma doença que tem anticorpo anticardiolipina positivo, ele pode dar prova cruzada e aí fazer um falso positivo, tá? Então, é importante realizar o teste treponêmico, não só o não treponêmico, para que evitar esse tipo de confusão, tá? E aí, para a definição laboratorial do diagnóstico. Então, pode acontecer de uma pessoa que tem uma doença com anticorpo anticardiolipina, né? Como lúpus, por exemplo, com esses anticorpos antifosfolípide, que é a anticardiolipina. Se a pessoa apresenta esse anticorpo, o VDRL dela pode dar positivo. E aí pode ser um teste positivo, um falso positivo, tá? Por isso a importância da gente fazer a prova com 2 testes, um não treponêmico e o treponêmico, que no caso faz o VDRL, que é não treponêmico, e faz o teste rápido, que é o treponêmico. Qualquer dúvida, perguntem, tá? O teste não treponêmico, entre parênteses, VDRL, porque não tem só o VDRL, por isso que eu não coloco só VDRL, mas eu vou sempre falar VDRL pra gente lembrar. Então, o teste não treponêmico, VDRL, reagentes 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro. Então, quando tem ali o cancro duro, aquela lesão da sífilis primária, pode dar VDRL negativo, tá? Então, o melhor é o teste direto, que vai lá na lesão, faz o raspado e manda para análise, ou o melhor, o teste rápido, que ele positiva um pouco antes do que o VDRL, tá? Então, o VDRL pode levar 1 até 3 semanas. Fases tardias da doença, os títulos de VDRL podem ser baixos, então cuidado com isso. Às vezes um latente tardio, uma paciente com uma sífilis terciária pode dar título baixo de VDRL e confundir dificuldade diagnóstico. E depois do tratamento, os títulos eles baixam, o título de não treponêmico, no caso VDRL. Eles ficam geralmente abaixo de 1 para 1 igual, ou menor do que 1 para 4, e isso podem persistir por anos, tá? Porque aí faz parte da cicatriz e a gente vai ver isso daqui a pouco. O teste não treponêmico, ele pode apresentar, então, títulos altos quando o estágio é recente da doença ou no paciente que foi adequadamente tratado, mas ele está em queda. Por isso que o teste não treponêmico não pode ser visto sozinho. Se ele fez um teste não treponêmico, um VDRL alto, 128, fez tratamento, depois de 3 meses, caiu pela metade no paciente comum, né? Caiu 2 diluições, ele ainda vai apresentar uma titulação um pouco mais alta, 1 para 32, por exemplo, mas está em queda, então é um título alto em queda, pode apresentar. Ou estágio de doença recente, que também pode dar o título alto. O título baixo, uma infecção inicial, pode dar um título baixinho ali, 1 para 8, por exemplo, e ainda é uma doença inicial, que se você repetir esse exame daqui a 1 mês, esse exame vai estar, a titulação vai estar mais alta,
tá? Então, o título baixo pode ser tanto infecção inicial, como pode ser um estágio tardio da infecção, como uma sífilis latente tardia ou uma sífilis terciária. E pode ser o caso de pessoas adequadamente tratadas e que têm uma cicatriz sorológica, tá? Então, teste não treponêmico não pode ser visto sozinho. Você sempre tem que fazer a prova do teste treponêmico para ajudar a fechar o diagnóstico e outros detalhes, assim como história da paciente, história de exposição, se ela teve tratamento prévio ou não. Então, tudo isso entra pro diagnóstico. VDRL sozinho não faz diagnóstico. E, então, essa imagem é bem interessante, tem também no protocolo do Ministério da Saúde, mostrando como que funcionam os testes, né? Então, aqui na coluna da esquerda é a sensibilidade do teste, né? Que seria o Y. Aqui no X aqui a gente tem os anos que vão passando, tá? Quando temos uma sífilis primária, com o cancro aparecendo ali na sífilis primária, aquela lesão inicial, assim que tem o contato com a doença, com o tempo, o FTBS ou o teste rápido, ele vai positivar primeiro, ele vai aumentar primeiro e vai ficar sempre alto. O VDRL ele vai subindo e lá no final, na sífilis latente terciária, ele vai caindo o VDRL, que é o não treponêmico, tá? Então, no decorrer dos anos, a investigação com os testes vai ficando dificultada. Por isso que o diagnóstico em sífilis primária e secundária, ele acaba sendo mais fácil, porque a gente tem mais opções. Então, tem o treponêmico, o teste não treponêmico, a visualização direta do treponema. Aí, quando eu vou para latente, se for uma latente inicial, os testes ainda têm boa sensibilidade e a sensibilidade vai caindo do teste não treponêmico. Então, portanto, por isso que o teste rápido e o FTBS é superior em termos de rastreamento, tá? Melhor, que é o que a gente faz na unidade de saúde, orientado pelo Ministério da Saúde, é usar o teste rápido, que tem uma sensibilidade maior do que os testes não treponêmicos. Isso pensando na sífilis em todos os seus estágios. E o diagnóstico de sífilis? Então, o diagnóstico é uma união de teste e anamnese, tá? Então, teste laboratorial, dados clínicos do paciente, história de exposição ou não e o histórico de tratamento. Baseado nisso é que nós vamos fechar se tem ou se não tem sífilis. O diagnóstico de sífilis, então, recomendado, porque nós estamos num momento de epidemia de sífilis. Então, o teste recomendado é sempre iniciar pelo teste treponêmico, teste rápido, FTABS ou outros testes, tá? Que são treponêmicos. Então, o teste rápido é o primeiro, ele que precisa ser usado para rastreamento. No caso da gestante, rastreamento nos 3 trimestres com o teste rápido, que é mais sensível. Além do teste rápido, então, o teste não treponêmico, que é o VDRL no caso, e aí sim, conforme o resultado, vai dar a confirmação se tem ou se não tem sífilis. O protocolo ele traz a interpretação dos resultados dos exames, facilitando bastante. Por isso que é interessante que a gente tenha o acesso a esse protocolo para que possa ser usado e melhorar, então, o nosso diagnóstico. Então, teste treponêmico, teste rápido, ou FTABS, teste treponêmico, então, o primeiro teste. Segundo teste, que é o complementar. Então, se o teste treponêmico deu reagente, nós vamos para o complementar. Se o teste treponêmico deu não reagente, eu não preciso fazer o teste complementar. Então, nessa primeira análise, teste treponêmico, reagente. Teste rápido, reagente. Vamos para o complementar. Qual é o complementar? Não treponêmico, que no nosso caso é o VDRL. Se o VDRL deu reagente também, então nós temos um diagnóstico de sífilis. Mas lembre daquele slide que a gente tem que colocar ali
no funil, além do teste, nós temos que colocar a história da paciente, se ela já tratou, se ela não tratou, tá? Anteriormente. Então, diagnóstico de sífilis, classificação do estágio clínico a ser definida de acordo com o tempo de infecção e o histórico de tratamento. Se ela teve um tratamento recente, tratamento anterior documentado com queda de titulação de VDRL, com pelo menos 2 diluições, e nesse momento essa titulação de VDRL mantém-se baixa, caiu 2 titulações, é uma cicatriz sorológica. Mas se não tem esse histórico, ou se ela disse que um dia tratou, mas não está documentado, não teve segmento de VDRL para documentar que realmente teve queda de titulação, então na dúvida é sim sífilis. Então, sífilis diagnosticada, não tem sintoma, não tem nenhum sinal, então é uma sífilis tardia possivelmente. Então é feito o tratamento como tardio. Ah não, ela tem ali uma úlcera genital, sífilis primária. Ah não, ela tem uma lesão de pele, então é uma sífilis inicial. Então é secundária. Então toda essa análise de clínica com o histórico do paciente e resultado tem que ser considerado até para definir qual é o tratamento. Então, como agora eu estou falando só de diagnóstico, vamos falar só, não vou falar como trata, vou falar agora só sobre diagnóstico. Então, teste rápido positivo, com VDRL positivo, sem histórico de tratamento, é sífilis. Teste rápido reagente, com VDRL reagente, e tem histórico de tratamento, bem documentado, com queda de titulação, VDRL atual mantém-se baixo, então é uma cicatriz, ok? Sempre pensar na questão do histórico da paciente. Outra situação, teste treponêmico, teste rápido, reagente, teste não treponêmico, VDRL, não reagente. E agora? Teste treponêmico reagente, teste rápido reagente com VDRL não reagente. Então agora eu vou analisar. Se tenho 2 testes que deram resultados diferentes, eu preciso de um terceiro teste para ter certeza se é ou se não é, tá? Então realiza-se um terceiro teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro. Se reagente, diagnóstico de sífilis ou cicatriz, conforme o histórico do paciente. Se o terceiro teste é não reagente, considera-se o resultado falso reagente para o primeiro teste, sendo excluído o diagnóstico de sífilis. E se o terceiro teste treponêmico não disponível, avaliar a exposição de risco, sinais e sintomas e histórico do tratamento da paciente. Tá? Conduta, então, quando sífilis tratar, claro, realizar monitoramento, conforme, com o teste não treponêmico. Quando confirmado, se for cicatriz, apenas orientar. E para os casos concluídos como ausência de sífilis, apenas orientar. Então, teste treponêmico, reagente, teste rápido reagente. Teste VDRL, não reagente. Vai para o terceiro teste, que tem que ser um teste treponêmico de preferência de outra metodologia diferente do primeiro teste, tá? Às vezes acontece do terceiro teste ser o teste rápido de novo, tá? Mas o preferencial, o ideal, orientado pelo Ministério da Saúde, é que seja de uma outra metodologia de teste treponêmico, que pode ser, no caso, o FTABS. Agora, novamente. Primeiro teste, não treponêmico, reagente. O que é o teste não treponêmico? Aqui é o VDRL, tá? Então, ao invés de eu fazer o teste rápido, eu comecei o meu rastreamento por VDRL. Fiz o VDRL, o teste não treponêmico, reagente. Então, eu vou fazer o teste complementar, vou confirmar com o teste rápido. Deu reagente. Vou conversar com a paciente sobre o histórico dela, se ela teve ou não teve tratamento. Se ela teve tratamento prévio, ver se o VDRL foi feito de segmento, se teve queda na titulação, de 2 titulações, né? E esse VDRL se mantém baixo depois da queda. Então, aí fecha como cicatriz. Ah, não, nunca tratou, não sabe se tratou, não acompanhou. Com 2 testes positivos, é sífilis, ok? O
teste não treponêmico, VDRL, deu reagente. Teste treponêmico, teste rápido, deu não reagente. E agora? Fazer um terceiro teste com uma metodologia diferente do primeiro teste. Então, no terceiro teste pode ser, por exemplo, um teste precisa ser treponêmico. Então, no caso, o terceiro teste pode ser o FTABS, tá? Então, lembrar assim, primeiro teste, de preferência, é o treponêmico, teste rápido. Se você fez VDRL, primeiro teste, o primeiro com VDRL, que é o não treponêmico, você vai precisar confirmar com o teste rápido. Se o teste rápido deu não reagente, você vai precisar fazer o terceiro teste, que é treponêmico, de outra metodologia, que no caso nós temos, né, disponível FTABS. Então, o FTABS, a gente reserva ele como terceiro teste em situações que os testes deram diferentes, né? Um positivo, outro negativo, faz FTABS. O FTABS, IgG ou IgM, dando positivo qualquer um dos dois, é considerado positivo, tá? Muitas vezes a gente pede o IgM. O IgM não é o adequado de se solicitar, mas se solicitou IgM, algum dos dois deu positivo, FTABS positivo, com um outro teste positivo, então é sífilis, tá? E aí, claro, sempre considerar a questão do histórico da paciente. Por quê? Se ela tem um VDRL positivo, ela pode estar com uma cicatriz. Então, se ela, lembrando de novo, se ela teve tratamento prévio e que acompanhou com VDRL, teve queda de titulação de 2 titulações de VDRL, é porque é uma cicatriz, então não precisa de tratamento, a gente orienta, tá? E quando o primeiro teste não treponêmico, no caso FTABS, deu não reagente, FTABS, desculpe, não treponêmico VDRL, deu não reagente, ou o teste treponêmico, teste rápido, deu não reagente, eu não faço outro teste complementar. Aí, só acompanha de rotina, que no caso de uma gestante é a cada trimestre. Tem uma pergunta aqui, gente, eu vou ler e já vou responder aqui para vocês. Só um minutinho. A transmissão de sífilis ocorre somente na presença de úlcera, através de fluidos corporais, por exemplo, se transmite? Se tiver a úlcera presente ali, e essa úlcera encostar em alguma área de mucosa, vulva ou cavidade oral, ou mesmo qualquer região de pele que tenha abrasão, que esteja lesada ali, né, que pode ser um introito vaginal, que pode ser perianal, né? Então, essas áreas, ou pele mesmo, que tiver abrasão, se a úlcera encostar ali, a úlcera é riquíssima em treponema, então o treponema vai entrar. Assim se adquire quando tem úlcera. Quando não tem úlcera, quando tem aquelas lesões de sífilis secundária, aquelas lesões de pele são ricas em treponema. Então, você pode pegar, se tiver atrito e abrasão ali naquelas áreas. Condiloma plano, mesma coisa, são todas as lesões de sífilis primária e secundária, elas são ricas em treponemas. Então, área de abrasão ou mucosa, né, oral, genital, pode entrar em contato, o treponema entra, tá? E, claro, a troca de fluidos, né? Então, se a pessoa tem as lesões ricas em treponemas, ela também tem sífilis no seu no sangue, nos seus fluidos, tá? Então, uso de droga, relação sexual, né, compartilhamento assim de seringas. Então, relação sexual são todas situações que a pessoa pode se contaminar. O médico, profissional da saúde, se ele entrar em contato com o sangue do paciente com sífilis, ele também pode se contaminar. Isso pode acontecer lá na hora do parto, por exemplo, né? A gente que trabalha fazendo parto, a gente trabalha fazendo cirurgia, uma paciente com sífilis e o sangue, se eu tiver lesão na minha mão e eu não usar luva, eu posso me contaminar, tá? Então, cuidado, né? Sempre ter o cuidado. Não claro que uma pele íntegra, uso de luva, o contato só de sentar no vaso sanitário
ou usar o mesmo copo não vai pegar sífilis, né? Mas a questão é fluido, úlceras e área de pele sensível, mucosa e abrasão, contato direto com a úlcera, tá? Qualquer dúvida, mandem mais, tá bom, gente? Então, continuando. Agora a gente vai entrar em tratamento. O tratamento de sífilis é em primeira escolha, é a penicilina benzatina, né? Benzilpenicilina benzatina, penicilina benzatina, né? Penicilina G benzatina. Então, o famoso, a antiga marca, né? O bezetacil, tá? Então, a penicilina é o tratamento de primeira escolha para sífilis, tá? Então, o Ministério da Saúde, pelo Rename, desde 2017 distribui essa medicação, tá? Então, o Ministério da Saúde que está distribuindo. É a única droga com eficácia documentada durante a gestação, porque precisa chegar no feto, passar a barreira placentária. Então, a única droga que realmente tem eficácia documentada na gestação é a penicilina benzatina. Não há evidência de resistência de treponema pallidum no Brasil e no mundo à penicilina benzatina, tá? Existe alternativa de tratamento, claro, no paciente que não é gestante, que é a doxiciclina e ceftriaxona. Mas sempre que usar o tratamento alternativo, a vigilância dessa paciente tem que ser a mesma, claro, mas com maior vigilância porque, por exemplo, uma paciente que vai usar doxiciclina em comprimido, será que ela usou adequadamente? Então tem toda uma dificuldade técnica aí. Quando a gente faz a penicilina ou medicações injetáveis, o sistema de saúde tem até maior controle sobre o tratamento. Quando se inicia o tratamento, independente se é com a penicilina ou se é com comprimido, ou se é com doxiciclina ou com ceftriaxona, quando se inicia o tratamento, por causa de uma questão imunológica, pode ocorrer uma reação que faz ali nas primeiras 24 horas, tá? Uma exacerbação das lesões cutâneas, com eritema, dor, coceira, prurido, tá? Um mal-estar geral, febre, cefaleia, artralgia. E essa reação, ela é maior, claro, ocorre na fase primária e secundária, porque tem mais treponema disponível, que vai dar mais reação imunológica, e regride espontaneamente após 12 e 24 horas. Isso não é uma reação alérgica, tá? Então tem que ter bastante cuidado de orientar a paciente. Isso não é uma reação alérgica. Isso é uma resposta imunológica por causa do tratamento e a presença do treponema ali no caso da sífilis primária e secundária. No caso dessa reação, analgésico simples já diminui o desconforto, a febre, o mal-estar da paciente e os sintomas eles regridem espontaneamente em até 24 horas. Quando se tem uma reação alérgica à penicilina benzatina, geralmente o quadro é de urticária, prurido, né? Uma lesão, um exantema, uma urticária e é pruriginoso, tá? E claro que pode caminhar para reação anafilática, né? Com edema de glote e tudo mais. Então, é diferente a característica de uma reação alérgica. A reação alérgica, urticária, exantema ou uma reação anafilática. A gente tem que ter um cuidado na prescrição da penicilina, até na anamnese, eu vou mostrar depois como a gente faz, porque quando o cuidado da penicilina é assim, quando a paciente tem uma história dela, não da mãe ou do irmão, história da paciente de reação anafilática prévia à penicilina penicilina ou a medicações semelhantes, né, que são os beta-lactâmicos, como amoxicilina, ceftriaxona, cefalexina, né, cefalosporinas. Então, esse tipo de medicação, se a pessoa já teve uma reação anafilática prévia, as medicações que são beta-lactâmicos, então, ela é uma história importante. Lesão cutânea grave, né, como a síndrome de Steven-Johnson, que é uma lesão muito grave quando ela usa o beta-lactâmico, né, a penicilina benzatina, e aí sim é um problema, tá? Que aí a gente não faz a medicação. Mas a gente não precisa ter medo de fazer a penicilina ali no posto de saúde, ou, claro que as farmácias hoje algumas fazem, outras não, mas a gente não precisa ter medo de fazer na unidade de saúde,
Não é no hospital que faz penicilina, é na unidade mesmo, é normal. É uma medicação que tem risco de reação anafilática? Sim. Muitas medicações que a gente prescreve, que os pacientes usam, tem risco também de reação anafilática. O Buscopan, o paracetamol, a dipirona, a penicilina, são todos riscos, todas essas medicações têm risco, tá? E o risco de reação anafilática com a penicilina benzatina, numa análise feita pelo Conitec, né, numa revisão bibliográfica, né, estudos, foi de 0,02% de risco de ter uma reação anafilática quando usa a penicilina benzatina. Então é um risco muito pequeno que não justifica a gente deixar de fazer a medicação pelo medo da reação anafilática. Então nós temos que fazer, assim, não perder a oportunidade de prescrever. E quando a paciente fala que já teve alergia à penicilina, então pesquisar bem, que a gente já vai ver como que faz isso. Se a pessoa tiver uma reação anafilática, então o tratamento é a adrenalina, que é a droga de escolha, né, para reação anafilática, assim como os protocolos da saúde da família e da atenção primária já tem previsto quando isso acontece, tá? E aí, como que eu vou perguntar para a paciente se ela pode ou se, né, para a gente saber se prescreva ou não, né, na questão de risco de alergia à penicilina. Então, a anamnese dirigida, perguntar algumas, diretamente, de forma adequada, se ela teve ou não reação anafilática. Então, perguntar algumas perguntas, né, que está no protocolo lá, isso que eu peguei do protocolo, que eu achei interessante, isso ajuda bastante. Você se lembra de detalhes da sua reação alérgica? Há quantos anos a reação ocorreu? Porque se ocorreu há mais de 10 anos, não é uma informação importante, tá? Como foi o tratamento da sua reação alérgica? Ah, eu tive uma reação e tomei um antialérgico. Ah, eu tomei comprimido. Ah, não, eu tive uma reação alérgica que eu tive que tomar adrenalina e tal. Então, são situações diferentes, tá? Qual foi o resultado desse tratamento? Por que você recebeu penicilina? Você já fez algum tratamento com antibiótico depois desse evento? Quais foram esses medicamentos? Então, assim, o paciente disse que teve uma alergia à penicilina na infância, já faz mais de 10 anos. Aí, ela, na vida inteira dela, ela tomou outros remédios. Ela tomou amoxicilina, ela tomou ampicilina, ela tomou cefalosporinas, né, cefalixina e família. E são todos medicamentos que podem fazer a reação anafilática se a pessoa realmente tem alergia à penicilina, tá? Então, se ela faz mais de 10 anos que tomou penicilina e nos últimos anos usou algum desses antibióticos e não teve reação alguma, ela não é uma paciente alérgica à penicilina. Você pode ficar tranquilo, tá? E você já fez, também perguntar, já fez uso de alguma penicilina ou de seus derivados após esse evento que você já estava, que você acha que foi alergia à penicilina? Ah, 10 anos eu tive uma reação, mas aí um dia fizeram, eu não senti nada, e aí, então não é alérgica, né? Então, são todas situações que a gente precisa perguntar. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu não devo deixar de oferecer à gestante, no caso da nossa tema de hoje, o melhor tratamento que tem para a gestante e o bebê, o feto, que é a penicilina, porque ela disse que um dia teve um desconforto, uma febre ou um desconforto depois que fez penicilina, né? Então, é diferente se ela teve um prurido generalizado, se ela teve exantema, né, pruriginoso, ela teve, né, uma reação alérgica mesmo, clássica, aí sim, é uma história importante. Mas se, diferente disso, não, tá? Então, uma reação alérgica à penicilina, lembrando, urticária, que são aquelas elevações na pele, né? Aquelas placas que se formam. Exantema, que é um vermelhidão pruriginoso, tá? Ou até reação anafilática, podendo chegar ao edema de glote, necessitando de adrenalina, por exemplo. Então, quais são os sinais que não são de alergia à penicilina? Que a paciente fala, mas que aí você pesquisa e vê que isso não é alergia à penicilina, quando isso aparece de forma isolada. Por exemplo, dor e reação no local da aplicação da penicilina, não é alergia. Rache maculopapular, só, ficou vermelho, teve um vermelhidão, mas sem prurido, sem urticária, não. Náusea, um prurido sem placa, sem urticária, sem exantema. Mal-estar,
cefaleia, história de algum evento suspeito há mais de 10 anos, faz mais de 10 anos que eu tive uma reação à penicilina. Isso não se caracteriza como alergia à penicilina. E história familiar não se caracteriza, tá bom? Então, sempre ter o cuidado sobre isso por causa da questão de não deixar de tratar por causa de sintomas que não são de alergia, tá? Recomenda-se quando se tem o diagnóstico de sífilis o tratamento imediato, tá? Então, fez o teste rápido, reagente, não tem história de tratamento prévio. O VDRL vai levar uma semana para sair o resultado, que é o segundo teste lá do diagnóstico. Então, na dúvida, já faz a primeira dose da medicação, da penicilina, principalmente em casos especiais. Se é uma paciente que, por exemplo, uma gestante, que o treponema, né, a sífilis, pode prejudicar o bebê, quanto mais tempo essa gestante está exposta a essa doença, ela não teve o tratamento, quanto mais tempo ela ficar com essa doença sem iniciar tratamento, maior o risco do bebê. Lembrando que 80% das pacientes com sífilis têm a sífilis congênita. Então, cuidado. E quase metade desses bebês tem algum evento levando ao risco de morte do feto ou do recém-nascido. Então, se a gestante fez o teste rápido, não é cicatriz, não tem nenhuma história de cicatriz, já no momento do resultado, já faz a primeira dose do tratamento de sífilis, tá? Então, tratamento imediato para grupos especiais, como gestantes, vítimas de violência sexual, pessoas com chances de perda de segmento, ela não vai voltar para ver esse resultado, pessoas com sinais e sintomas de sífilis primária e secundária, já trata imediato, e pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis. Fez o teste rápido, deu positivo, ainda vamos investigar para ver se é mesmo? Calma, faz a primeira dose de penicilina, que vai ser, depois de uma semana será a segunda dose. Então, no caso, já faz a primeira e já pede o segundo teste, que pode ser feito naquela semana, alguns dias depois da primeira dose, não vai fazer diferença fazer o VDRL um pouco depois, não tem problema. O importante é que trate logo para não perder a oportunidade. Importante, realizar o segundo teste para melhor análise diagnóstica, como eu falei, se o primeiro teste foi teste rápido, que deu positivo ali na hora e já recebe a sua primeira dose de medicação, e já solicita o segundo teste, que o VDRL, né, o não treponêmico, para ter uma análise diagnóstica melhor e também para o monitoramento dessa doença, né? O tratamento das parcerias sexuais também é importante, porque o parceiro sexual que teve contato com essa pessoa possivelmente já estará contaminada. Ou é a pessoa fonte que trouxe a doença, ou é a pessoa exposta à doença. Assim como num caso de uma pessoa que se expôs a sífilis tendo uma relação sexual desprotegida, se o parceiro tem contato com a gestante, né, a parceria, tem o contato sexual com a gestante que tem diagnóstico de sífilis, é lógico que o parceiro precisa receber uma dose de penicilina, que seja tratamento ou profilático. É importante que a parceria seja tratada. E o tratamento, então agora eu vou falar sobre o estágio da doença que foi diagnosticado lá com os testes, né, ou com sintomas, e qual é o tratamento que a gente faz. Então, sífilis recente, baseado no protocolo do Ministério da Saúde 2020. Sífilis recente. Sífilis primária, que é quando tem lá o condiloma. Sífilis, né, o condiloma plano, né, no caso. A sífilis secundária e latente recente, com até 1 ano de evolução. Corrigindo, sífilis primária quando tem o cancro duro. Secundária, quando pode ter o condiloma plano ou as lesões de pele. Sífilis latente recente, com até 1 ano de evolução. Então, o tratamento é penicilina benzatina, 2.400.000 unidades, né, intramuscular em dose única. Lembrando que o frasco, que vem o pó, o frasco tem 1.200.000 unidades em cada frasco.
Daí você faz a diluição e faz 1.200.000 em cada nádega, tá? Então, é dose única quando é sífilis recente, óbvio, né? Que assim, um latente recente, será que eu consigo ter certeza que é um latente recente? Então, fica aí a dúvida. Na questão de latente, paciente sem sintomas, sempre melhor pensar que pode ser tardia. Então, sífilis primária e secundária, uma dose única de 2.400.000 unidades intramuscular de penicilina benzatina. Esse é o tratamento de escolha. Gestante, esse é o tratamento. Não gestante, tem a segunda opção, que é a doxiciclina, que é 100 mg de 12 em 12 horas por 15 dias. Olha como que comprimido é mais complicado. Se a paciente perde dose, se a paciente abandona o tratamento, são 15 dias tomando antibiótico, né? A pessoa tem que ser muito regrada para ela ficar 15 dias tomando certinho 2 vezes ao dia. Então, sempre primeira escolha é penicilina benzatina. E aí, fazer o segmento, claro. Eu vou fazer um primeiro teste quando ela faz a primeira aplicação de penicilina. De preferência, fazer o teste de VDRL ali naqueles dias, na primeira semana, tá? Para quê? Para que possa ser feito depois, no caso da gestante, um acompanhamento mensal desse VDRL e para saber, para acompanhar o tratamento, se foi adequado ou não. Então, sífilis recente, dose única de penicilina benzatina. E se a sífilis é tardia? Que pode ser uma sífilis latente tardia, com mais de 1 ano de evolução, ou latente com duração ignorada, então é latente, ela tem um resultado positivo, eu não sei quando iniciou, quando foi o que apareceu o cancro duro, né? Quando que iniciou a doença, eu não sei. Então, latente, na dúvida, sempre é tardio, tá? Então, sífilis latente tardia, ou que se sabe que é mais de 1 ano, ou que não é ignorado quando começou, e sífilis terciária. O tratamento são 3 doses, 1 dose por semana, tá? 2.400.000 por semana. Uma injeção, então, uma aplicação em cada nádega de 1.200.000. Então, 2.400.000, 2.400.000, 2.400.000. Uma por semana. Ai, a paciente esqueceu. Se foi até 10 dias, continua o esquema, né, de esquecimento. Se for mais de 10 dias, tem que recomeçar o esquema, tá? E a alternativa, então, para não gestante, doxiciclina por 30 dias. 30 dias de tratamento com doxiciclina 2 vezes ao dia. Não é fácil ter a certeza que essa paciente vai usar ou não. Lembrando que a sífilis latente não tem sintoma, então a pessoa não vai ter parâmetro para saber se funciona ou não o tratamento. E sempre fazer o segmento, tá? De tratamento com o VDRL. Fazer o teste treponêmico no primeiro dia da primeira aplicação, o teste não treponêmico, que é o VDRL, e depois, no caso da gestante, uma vez por mês repetir esse VDRL, e se não for gestante, a cada 3 meses acompanhar durante 1 ano, tá? Para ter certeza se teve a queda desse VDRL para tratamento, que é o critério de tratamento que eu já vou mostrar daqui a pouco. E no caso da neurosífilis, o tratamento é endovascular com penicilina cristalina, potássica cristalina, tá? E aí, o paciente internado faz ceftriaxona, então tem todo um acompanhamento mais importante, mais de perto, porque a gravidade é muito maior. Lembrando que neurosífilis pode acontecer em qualquer estágio da doença, já na primária, na secundária ou na terciária. Agora vamos falar do monitoramento pós-tratamento. Então, depois que tratou, eu fiz o diagnóstico, trato o quanto antes, de acordo com o estágio da doença, com de preferência penicilina, benzatina, e aí vem o monitoramento. O monitoramento ele é feito com o teste não treponêmico, VDRL, que é o que a gente tem disponível mais comum, né, no SUS. Devem ser realizados mensalmente, todo mês na gestante, e quando não é gestante, então a cada 3 meses, incluindo o paciente portador de HIV, tá? E esse acompanhamento precisa ser feito de 3 em 3 meses por 1 ano, tá? Mesmo que tenha queda de titulação, esse acompanhamento tem que ser feito por 1 ano, tá? Então,
coletar o VDRL no dia 0, início de tratamento, 3 meses depois, 6 meses, 9 meses e 1 ano. E qual é o critério? Teve uma boa resposta, funcionou o tratamento. E aí? Resposta imunológica adequada, então, quando o teste não treponêmico fica não reagente, maravilhoso, né? O VDRL zerou, ótimo. Ou quando eu tenho uma queda na titulação em 2 diluições, numa diferença de 6 meses para a sífilis recente e 12 meses quando é uma sífilis tardia. Então, quando eu faço o VDRL mensal, para que eu faço na grávida? Quando eu faço na grávida todo mês, eu estou observando se esse VDRL pelo menos ficou fixo. Porque se a doença está ativa, o VDRL vai subindo. Se eu fiz o tratamento, o VDRL ele para ali. A maioria ele já cai com 1 a 2 meses, ele já cai, tá? Já cai 1, 2 diluições. Mas quando eu faço o monitoramento da gestante, uma vez por mês, VDRL, todo mês até nascer. Depois que nasceu, eu vou acompanhar por mais 1 ano com VDRL a cada 3 meses. É para saber se esse título está caindo, claro, porque o acompanhamento é até 1 ano. Mas no caso da gestante, é saber se essa titulação pelo menos parou ali. Se ela está subindo, eu preciso tratar de novo. Se ela parou ali, eu vou observando. Se ela caiu 2 diluições, sucesso de tratamento, tá? Então, é por isso que a gente vigia. Quando possível, claro, o dia 0, para comparação, o dia de coletar o VDRL ali na primeira dose da penicilina, para que eu tenha um acompanhamento, um critério de acompanhamento, né? Um basal ali para saber se a titulação caiu. E a questão da cicatriz sorológica. Quando que eu chamo assim? Eu fiz os testes, porém a pessoa fez até tratamento e a titulação fica fixa ali. Será que é cicatriz? Será que não é? Então, para fechar como cicatriz, eu preciso avaliar se ela fez um tratamento prévio adequado e documentado. E além disso, documentar que esse tratamento que foi feito corretamente com as doses adequadas teve queda em 2 diluições do VDRL dentro daquele tempo de 6 meses ou 1 ano, conforme o tempo da doença. Lembrando, sífilis recente pode levar 6 meses para a titulação cair 2 diluições. O que é 2 diluições, doutora? Então, 2 diluições. 128, por exemplo, era 1 para 128. Se caiu 1 para 64, é uma diluição. Se caiu 1 para 32, é 2 diluições, né? Porque lembra que o VDRL ele é colocado como resultado 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128, né? Então, quando ela fez o primeiro VDRL, era 1 para 128, aí ela fez o tratamento adequado. Depois de 6 meses, a titulação voltou para 1 para 32, caiu 2 diluições, é um tratamento considerado adequado, de sucesso, boa resposta. Então, se ela tem documentado no prontuário que fez tratamento, recebeu as penicilinas na dose adequada, no prazo adequado, e teve queda de 2 diluições, então ela tem uma cicatriz sorológica, tá? Agora, se a paciente não tem isso documentado, não é cicatriz, na dúvida é doença, na dúvida trata. Não deve ter dúvida quando é gestante. Teve dúvida? Trata, faz o tratamento. Claro que a gente tem sempre que levar em consideração se a pessoa fez o tratamento adequado, teve a queda das titulações, se ela teve uma nova exposição de risco, ela não tem ali não temos a certeza que ela está se protegendo, usando preservativo, ou o parceiro é portador da doença e não fez tratamento, então aí eu não posso considerar tranquilamente que é uma cicatriz. Na dúvida, trata novamente, porque gestante não devemos deixar infectar o feto. E o critério de retratamento, então, lembra que o paciente com sífilis é risco habitual.
Se ele não responde bem ao tratamento, ele se torna risco, risco intermediário, risco alto, né? Então, ela vai referenciado para a equipe da atenção especializada. Então, qual é o critério para dizer assim, tratou, fez o tratamento, mas não teve boa resposta, precisa refazer o tratamento? Quais são os critérios? Se teve uma ausência de redução da titulação em 2 diluições. Então, fez um diagnóstico, um VDRL 1/128 e depois de um mês repetiu, tá? 1/128, 2 meses, 1/128, 3 meses, continua 1/128. Na gestante, ela não teve queda de 2 diluições em 6 meses, em 3 meses, depois em 6. Não tá tendo queda. Então, assim, ausência de redução de titulação em 6 meses. A gestante você faz mensal para vigiar se está subindo ou não, tá? Mas se não teve queda em 6 meses, gestante ou não gestante, em sífilis recente primária, ou 12 meses em sífilis tardia, precisa tratar de novo. Ou aumento de titulação em 2 diluições. Então, por exemplo, a gestante, ela teve um diagnóstico ali de VDRL, e o VDRL estava com 1/16. Aí, ela fez um mês depois um novo VDRL. E aí, de 1/16 subiu para 1/64. Um mês, subiu 2 diluições. Cuidado, não houve sucesso no tratamento. Então, se teve aumento da titulação em 2 diluições no momento de vigilância desse VDRL, que é o monitoramento, aumentou a titulação, tem que tratar novamente. E persistência ou recorrência de sintomas, é claro, né? Então, se teve sintomas novamente, que geralmente é o secundarismo, né? Aí precisa tratar novamente. Então, qual é o critério? Quando eu tenho uma gestante que eu vou fazer, tratei ela, fiz o diagnóstico, eu tratei. Aí eu vou fazer monitoramento mensal da gestante. Todo mês vai fazer o VDRL de novo, todo mês. E qual é o objetivo disso? Investigar aumento da titulação. Se a titulação estiver fixa em menos de 6 meses, eu vou só observando. Se chegou em 6 meses de acompanhamento e a titulação está fixa, aí eu tenho que tratar de novo, porque eu espero que em 6 meses eu tenha uma queda de 2 diluições. Mas, se em qualquer titulação, qualquer momento que eu fizer o VDRL, teve um aumento da titulação em 2 diluições, então ela precisa de novo tratamento, tá? Então, vigilância na gestante é mensal. Subiu titulação, trata novamente. Subiu 2 diluições, trata novamente, tá? Por que a gestante é diferente? Uma gestação leva 9 luas, né? 10 meses, 40 semanas. Então, 9 meses de gestação, eu posso não dar tempo de ver a titulação cair, dependendo do tempo dessa doença. Se for uma sífilis tardia, uma latente tardia, pode não dar tempo, porque pode levar 1 ano para a titulação cair duas, né? Para cair 2 titulações. Então, eu preciso vigiar a gestante mensal, porque se subir é porque não houve o tratamento adequado. O ideal é que ela fique fixa a titulação e melhor ainda se ela cair 2 diluições ou até zerar o VDRL, tá? Então, vigilância mensal na gestante, todo mês, investigando se não está aumentando a titulação. Gestante, então, vamos falar agora do grupo especial, focar agora na gestante. Então, tudo que eu falei até agora foi para gestante e não gestante. Agora eu vou focar, gestante. Tem uma grande probabilidade de transmissão vertical, podendo chegar a 80%, como eu falei lá no início, e quase metade desses fetos contaminados podem ir a óbito, intraútero, no parto, no pós ou na fase neonatal.
O teste para sífilis nos 3 trimestres é rotina, tá? E deve ser feito também no internamento, no caso de aborto ou parto, na história de exposição. Então, a paciente teve uma exposição, teve relação sexual com alguém que conhece ou desconhece que se tem sífilis ou não, e na violência sexual. Então, o teste rápido precisa ser feito. Teste rápido de preferência. Pode ser VDRL? Pode. Melhor o teste rápido, mais sensível. Na gestante, então, teste rápido reagente, que é o teste treponêmico. Deve ser considerada como portadora de sífilis até que se prove o contrário. Então, foi na primeira consulta, lá na triagem, na primeira consulta de pré-natal, já fez o teste rápido, deu reagente, já faz a primeira dose de tratamento de penicilina. E aí faz os outros testes para ver se tem ou se não tem sífilis. Claro que considera também a história prévia dela, revisa prontuário para ver se ela teve sífilis, tratamento adequado e tudo mais. Mas na dúvida, até que se prove o contrário, teste rápido reagente, faz tratamento, inicia o tratamento. Na ausência de tratamento adequado, recente ou documentado, deverão ser tratados no momento da consulta, não ficar aguardando investigação. Então, na dúvida, teste rápido reagente gestante, já inicia tratamento. Ainda no momento, no dia ali do teste rápido, que fez a primeira medicação da penicilina, a primeira dose, já faz o VDRL, já solicita, já colhe, se for possível no mesmo dia, claro, nem sempre é tão possível assim, mas se for possível já colhe para ter a linha de base para acompanhamento da gestante e saber o monitoramento, né, de VDRL para ver se teve ou não o tratamento adequado depois para o segmento sorológico. O retardo do tratamento no aguardo de resultado de teste complementar faz com que o profissional perca tempo e a oportunidade de evitar a transmissão vertical da sífilis. Então, como eu falei, isso tudo baseado no protocolo, estou falando do protocolo do Ministério da Saúde de 2020, teste rápido reagente, faz o tratamento até que se prove o contrário, de não ter sífilis. Na dúvida, trata, tá bem? Não fica esperando. É muito grave se o feto for contaminado. O monitoramento sorológico deve ser mensal até o termo. Nasceu, depois faz o acompanhamento como qualquer paciente não gestante, de 3 em 3 meses, tá? A gravidez também é um assunto de homem, né? Então agora tem o pré-natal do homem, que é feito na unidade de saúde. Então tem que estimular a participação do parceiro durante todo o processo de pré-natal e que é essencial para o bem-estar psicossocial da paciente, do bebê e do próprio homem. Ele precisa participar do pré-natal. Quando se tem um diagnóstico como sífilis, ele precisa ser orientado que ele é um parceiro, que ele está exposto, né? Ele foi exposto, ou ele pode ser o portador e a paciente se contaminou com ele, ou ele pode se contaminar com relação sexual com ela. Isso não precisa fazer disso uma discussão, um tabu, ou fazer com que a paciente, o casal brigue, não. Explique que a doença passa no sexo, durante a relação sexual, e que é importante que ele também receba uma medicação profilática para evitar que ele se contamine ou mesmo que ele faça o tratamento. É claro que a parceria sexual tem que fazer teste, né? Então, no pré-natal de homem, é feito lá o teste rápido. Pode dar negativo o teste rápido no homem? Pode. Pode ser falso positivo, pode ser falso negativo, pode ser uma sífilis se for feito VDRL, por exemplo, numa sífilis tardia pode dar bem baixa titulação, ou até negativo, né? Se for um teste que não foi feito adequadamente. Então, assim, eu sempre oriento o parceiro que ele precisa receber uma dose. Essa dose não é de tratamento porque ele está doente, é de evitar que ele pegue, tá? Então, a conversa com a parceria sexual precisa ser tranquilo, precisa ser leve, sem tabu e orientá-lo que
se a paciente é portadora da doença, receba você também a medicação para evitar que você pegue ou que você, caso tenha a doença e desconheça, esteja contaminado e passando para a gestante, né? Que eu sempre comento com ele, com o pai, na dúvida a gente tem que tratar a gestante e tratar o parceiro, porque o maior prejudicado ali, claro, é o casal, sim, mas o feto tem 80% de chance de ser contaminado numa paciente portadora de sífilis e metade deles tem um risco de morte altíssimo. Então, é preciso tratar para não dar problemas, tá? Além da questão de malformação e tudo mais que pode vir a ter, tá? 1/3 das parcerias sexuais de pessoas com sífilis recente, primária, secundária, desenvolverão sífilis dentro de 30 dias da exposição. É muita coisa, então nós precisamos fazer a dose profilática no parceiro. A avaliação e tratamento das parcerias sexuais é crucial para interromper a cadeia de transmissão da infecção. E qual é a maneira de se tratar? Então, recomenda-se tratamento presuntivo, independente do estágio clínico ou de sinais e sintomas ou de exame. Tratamento presuntivo. Dose única de penicilina benzatina, 2.400.000, sendo uma dose, 1.200.000 em cada nádega, tá? Então, a parceria sexual tem que receber a penicilina, uma dose. Ele vai fazer exame, ele vai fazer teste. E se ele for se for reagente, ele vai receber o tratamento conforme o estágio da doença, tá? E se ele não tem sintoma nenhum, não se sabe se é um estágio inicial ou final quando o teste é reagente, se é um estágio recente ou tardio, quando ele apresenta um teste reagente, se não tem sintoma, na dúvida é uma sífilis tardia. Então, se ele tem teste reagente, ele vai receber 3 doses, como a gestante, porque é o tratamento de sífilis tardia. Agora, se ele não tem, o teste deu negativo, ok, já recebeu a primeira dose, tá? Então, geralmente eu oriento assim, eu trabalho assim, eu oriento aos colegas para evitar aquela discussão do parceiro que não quer receber, porque você que tá doente, eu não tô, e é toda uma discussão sobre isso. Sempre faça a medicação pro parceiro com a conversa de que orientação de que é um tratamento profilático para ele e presuntivo também, tá? Então, pelo menos uma dose o parceiro tem que receber. Teve diagnóstico na mãe gestante, o parceiro precisa receber. Porque esse parceiro em algum momento vai positivar, ou ele tá transmitindo para mãe, que vai transmitir pro feto, tá? Então, avalia se a gestante deu teste positivo, faz a dose nela e depois investiga, faz a dose no parceiro e depois investiga com mais testes, tá? Parceiro, na dúvida, deu reagente o teste, não se sabe o estágio da doença, ele vai tratar com 3 doses, como sendo um latente tardio. A avaliação e tratamento das parcerias sexuais é crucial para interromper a cadeia de transmissão da infecção, tá? Então, o maior problema da questão do feto é a contaminação, e a gente trata a gestante, ela não usa preservativo, ela não se protege, ela recontamina e contamina o feto, tá? Então, tratou a gestante, diagnosticou, sempre orientar o uso de preservativo. Até uma conversa que a gente estava tendo ali no ambulatório, em que momento que a gente orienta o uso de preservativo? Sempre, tá? Falou sífilis, consulta com a enfermeira, consulta com a equipe ali do médico, da atenção primária, passou na farmácia para fazer tratamento para penicilina, oferece preservativo, orienta que ela deve usar o preservativo na relação sexual, para se proteger a parceria, tá? E evitar recontaminação também. Vocês têm alguma dúvida, gente? Aqui, acabou de ler que tem aqui uma dúvida.
Coloquei a referência aqui, que é do Ministério da Saúde 2020, tá? Que é o protocolo. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. Ministério da Saúde 2020. Em gestante em estágio inicial, realizar somente uma dose 2.400 unidade ou somente em caso de sífilis terciária que faz 7.200. Então, como tá lá na tabela. Quando eu tenho certeza absoluta, que é muito difícil de saber, que é um estágio inicial, eu vou tratar com uma dose. Quando que é uma certeza absoluta? Quando eu tenho um exame negativo de um mês atrás, aí ela aparece hoje na consulta com uma úlcera na vulva, aí eu vejo aquela úlcera, tem um aspecto de cancro duro, aí eu faço uma avaliação dela, um teste direto, né? Uma avaliação direta da lesão e tem treponema, ou ainda o teste rápido deu positivo, só que o histórico dela no mês anterior, do trimestre anterior, era negativo, agora positivou, aí é recente, dose única. Qual a chance disso acontecer? É bem pequena, né? Aí eu tenho, ou ainda, uma sífilis secundária, umas lesões de pele, ela tem um exame recente do pré-natal que era negativo, teste rápido, era negativo, aí agora ela aparece com umas lesões de pele com aspecto de sífilis secundária. Faço o teste rápido, é positivo. Então eu tenho certeza de que isso é recente? Dose única. Qual a chance da gente encontrar uma paciente nesse momento? É muito raro, tá? Mas aí você está autorizado a tratar como sífilis inicial, dose única. No entanto, uma sífilis latente, ela não tem sintoma nenhum, eu não tenho como provar que ela não tinha doença no mês passado e agora ela tem. Há 2 meses, há 3 meses ela não tinha doença, agora ela tem o teste positivo. Como é que eu vou ter certeza de que é uma sífilis recente? Não tenho como ter certeza. Então eu sempre falo, grávida, na dúvida, 3 doses. Então sempre tratar como sífilis latente tardia, tá? Então 3 doses, 3 vezes, 3 doses. A dose são 2 ampolas juntas, né? Então cada dose tem 2.400.000 unidades, que são 2 frascos. Então eu faço hoje, depois de 7 dias e depois de 15 dias. É uma dose por semana por 3 semanas. Isso na gestante, tá? Alguma dúvida a mais, gente? Então, sempre na dúvida, na gestante, faz a penicilina. É uma droga barata, disponível pelo Ministério da Saúde e a melhor que tem para sífilis, tá? Então, sífilis precisa ser tratado porque a consequência dela é muito importante para a gestante e para o feto. Vocês têm alguma dúvida a mais? Gostariam de abrir o microfone, conversar sobre o tema? Deixa eu ver aqui. Eu vi 2 aqui. Tem mais alguma? Você quer ler para mim? Que eu vi a parte do estágio da doença e a quantidade e as doses. Tem a parte da presença de úlceras e os fluidos corporais que a gente conversou durante a apresentação. Certo. Então, a cicatriz sorológica, como a gente conversou antes, precisa ser aquela que eu tenho certeza que ela foi acompanhada. Então, o que é a cicatriz? A paciente que fez o tratamento, eu vou achar aqui. A paciente que fez o tratamento adequado, eu coloquei o slide de novo. A paciente que fez o tratamento adequado, que foi documentado isso, né, as doses adequadas na fase adequada. E aí ela tinha, no dia da primeira dose lá da medicação, ela fez lá o VDRL. Daí depois ela fez o acompanhamento desse VDRL
e teve queda de 2 diluições nesse VDRL. E isso foi documentado no prontuário. Pode ter acontecido na gravidez anterior, pode ter sido em qualquer outro momento da vida dela, e isso está documentado. Aí o último VDRL de queda, vamos supor que tenha sido 1:4, que é bastante comum. Então, teve um acompanhamento durante 1 ano, fazendo VDRL a cada 3 meses na paciente não gestante, ou mensal na paciente gestante. Caiu a titulação do VDRL, 1:64 e o basal chegou a 1:4, por exemplo. Caiu bastante. Não zerou o VDRL, ficou em 1:4. Aí ela engravida. Aí ela faz o teste rápido. O teste rápido vai dar positivo, porque ele é um teste treponêmico que pode ficar positivo para sempre. Aí eu tenho uma dúvida, será que é ou não? Eu olho no prontuário, ela tratou, ela me disse que tratou, ela tem um tratamento documentado. Aí o que eu faço? Eu vou pedir o VDRL naquela mesma semana. Pedi o VDRL, veio 1:4. O VDRL de hoje, da gravidez atual, veio 1:4. No prontuário médico, todo documentado que ela chegou a 1:4, que o basal dela é 1:4. Então, é uma cicatriz. Daqui que eu vou fazer? No mês seguinte eu faço de novo o VDRL. Continua 1:4, então eu fico tranquila. É cicatriz. Aí ela vai fazer os seus testes de rotina a cada 3 meses, que daí o teste rápido vai dar sempre positivo, aí ela vai fazer o VDRL. Tá? Alguma dúvida a mais, gente? Então, quando é cicatriz comprovada, bem documentada, que você fica tranquilo em dizer é cicatriz, não precisa tratar. Mas se você ficou na dúvida, você faz o tratamento. E aí depois vai investigando. Certo, Éder? Mais alguma dúvida, será? Porque o chat para mim aqui não tem mais. Ele deve ter mandado direto para você. Aham. Certo, muito obrigada. Caso tenham qualquer dúvida, mandem, né, pra gente lá na atenção especializada, lá no CISOP. E também eu vou deixar essa aula, gravei hoje, vou deixar disponível para vocês, então, já hoje lá no Telemedicina, tá bem? Muito obrigada, Éder. Obrigada a todos pela presença. Até logo.